a nossa apresentação também nós iniciamos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se observarmos, cada ícone desse representa o dia a dia de um cidadão lá no município, né? E falar de sustentabilidade, a Paraíba vem tratando disso há algum tempo, e hoje nós vamos mostrar alguns avanços de indicadores socioeconômicos da nossa região, e conseguimos agrupar, começando pela dinâmica econômica. Tratar de desenvolvimento sustentável, vamos tratar da dinâmica econômica do nosso país, da nossa região Nordeste e do estado da Paraíba. Iniciamos pelo PIB, nesse ciclo, que o Brasil, a taxa de variação entre 2010 a 2016, ele cresceu 6,5%, aí já com suas deflações. O Nordeste cresceu 13,5%, e a Paraíba 16,4%. Nesse mesmo período. Numa demonstração clara, deputado Gervásio, que Nordeste não é problema, é solução, né? A partir do momento que houve aporte de investimentos na região, a resposta foi essa. Quando nós tratamos da decomposição do PIB, tem uma coisa que chama a atenção também. No setor primário, a nossa Paraíba ela definhou por 7 anos de seca, ela reduziu no setor primário, mas foi a menor redução na indústria, cresceu na área de serviços e foi um dos poucos estados do Brasil que diminuiu a dependência da administração pública, ou seja, desconcentrou renda, o povo ficou mais independente e houve uma diminuição concreta aí na dependência da administração pública quando se faz essa decomposição. A renda domiciliar per capita da região Nordeste, a Paraíba está bem inserida. Essa flutuação ela varia muito em função da macroeconomia, mas nós estamos numa posição que saímos de penúltimo lugar em 2010 para ocuparmos aí os primeiros do Nordeste em renda per capita. A variação da renda domiciliar mostra a variação, por exemplo, o Brasil teve uma variação no período de 11%, enquanto Roraima, Pará, Piauí, a Paraíba teve 20% de variação de sua renda domiciliar. A evolução da taxa de desemprego, uma coisa que chama a atenção também, doutor Marcelo. Nós temos a menor taxa aí em 2018, 11%, 11,1%. A partir de 2016, conseguimos ser a menor taxa e mantivemos abaixo da média de desemprego do Brasil e também da região Nordeste. Taxa de empreendedorismo, também no período, mostra um crescimento na Paraíba por uma política pública. Lá existe um programa chamado Empreender Paraíba, que fez com que empreendedoras mulheres, por exemplo, tivesse esse crescimento de 5,5% para 7,7%, bem acima da média do Brasil, e também a taxa de empreendedorismo cresceu de 13,3% para 17,6%. Proporção de jovens que nem trabalham nem estudam, jovem neném, a população neném, que mostra também que a Paraíba tem um patamar bastante baixo, comparado por exemplo, à região Nordeste, de jovens. Isso, quando a gente sai agrupando a todos esses indicadores com a educação, são políticas públicas definidas que têm estimulado a juventude no ensino médio. Enfim, tratando de pobreza e desigualdade, nós estamos sempre tendo a cautela de agruparmos alguns desses ícones dos ODS em células. Isso é um trabalho que está sendo feito, inclusive, com a Universidade da Paraíba, para que a gente tenha atualizado o monitoramento permanente dos indicadores socioeconômicos. Não é fácil, mas a Paraíba tem exercitado isso. Na área de populações pobres, isso definido, inclusive, também pelo PNUD e nosso IBGE, demonstra também que a Paraíba teve uma queda de 28,9% para 17,7%. Números bem inferiores, inclusive, à região Nordeste. E, quando a gente coloca isso em taxa foi o estado que mais reduziu pobreza no ciclo, em 39%. O Brasil, no mesmo período, reduziu 23,4% de famílias pobres, a região Nordeste, 29,2%, a Paraíba, 39%. Isso demonstra também que os economistas, o índice de Gini, que é a desconcentração de renda, a gente observa a queda que houve a partir de 2010, já para esse ciclo aí de 2012, 2013, esse índice de concentração, o índice de Gini, tem consideravelmente também dado resposta. Na parte de saúde e bem-estar, a gente agrupa aí esses 3 ícones dos ODS, mas eu queria iniciar pela taxa de mortalidade infantil. Como esses índices aí são de 2017, mas nós já temos informações que temos a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil hoje, está caindo sensivelmente
por políticas públicas também definidas. Para nós, nordestinos, o que é mortalidade infantil? É fome, é desnutrição e a falta de cuidado, por exemplo, de pré-natais das mães, que em regra, seria fazer 7 pré-natais, e, na maioria das vezes, isso não ocorre. Então, com políticas públicas bem definidas, a gente consegue reduzir. E aí eu pego um exemplo do meu município, quando fui prefeito, que tinha uma taxa administrada por médicos de 32 para cada 1.000 nascidos. Em apenas um ano, nós caímos para patamares civilizados de 10, 12 para cada 1.000 nascidos. Pronto, aí está, por exemplo, a evolução de desnutrição, de baixo peso ao nascer, que mostra também a Paraíba com um índice bem inferior ao Nordeste e ao Brasil, em torno de 7,14 para cada criança, em termos percentuais. A evolução também de número de consultas de pré-natais. Observe que a Paraíba também está lá em cima, com 67,2% das mães que fazem os 7 pré-natais. Na área da educação, é importante também a gente destacar aqui a evolução da taxa de analfabetismo, né? Mesmo o Brasil caindo, a Paraíba também vem num ciclo de queda, mas, em termos percentuais, nós tivemos um percentual muito expressivo de redução da taxa de analfabetismo no período. Com relação ao IDEB, que é nacional, o que mostra claramente, e é muito preocupante, deputado Gervásio, na área de educação, porque o Brasil, no 5º ano, está cumprindo sua meta, mas já no 9º ano não cumpre, nem cumpre no ensino médio. Isso são dados nacionais, a região Nordeste também, mas a Paraíba vem fazendo um esforço muito grande, mesmo também não cumprindo no 9º ano e nem no ensino médio, mas está estabelecendo políticas públicas bem definidas com relação, por exemplo, o SOMA, que acelera a nota do IDEB, onde todos os prefeitos da Paraíba hoje têm uma plataforma de acesso para simular a Prova Brasil, e que, infelizmente ou felizmente, é o único meio que estão mensurando a educação, mas ela não pode ser, a educação do país não pode ser mensurada apenas na régua da economia ou apenas por uma nota de uma prova de português e matemática. Ela é muito mais complexa e que merece com que a gente chame a atenção de todos. Essas evoluções aí também, vou passar rapidamente, que são as notas do 5º, 9º e o ensino médio. Mas tem um dado que chama a atenção aqui, que são o percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo, nos períodos de 2010 a 2017, onde a Paraíba teve uma evolução muito grande, saiu do patamar de 32,9 para 54,4. Foi o maior crescimento comparado também ao Brasil e ao Nordeste. Então, numa demonstração clara que nós estamos no caminho certo com relação a esse monitoramento de indicadores na educação. Na área de segurança, eu já estou encerrando, mostra claramente, deputado Gervásio, que políticas definidas nesses últimos 8 anos mostram que é o único estado do Brasil que permanentemente vem havendo queda no número de homicídios. De 2011 até 2017, já temos dado atualizado, por exemplo, agora já nesse primeiro semestre, prefeito Dudu, de 2019, já tivemos uma queda acima da média nacional de 22 para cada 100 mil habitantes. Isso demonstra claramente que o Estado também está cuidando de segurança pública, com esses indicadores de monitoramento através de inteligência e informação. Por fim, o PNUD define, isso é muito preocupante para nós da área de ciência e tecnologia, porque nós estamos num país que temos que esperar, por exemplo, o censo do IBGE de 2020 para saber como é que está o nosso IDH. O PNUD é que tem uma plataforma mais atualizada do Índice de Desenvolvimento Humano, mas numa evolução de tecnologia que nós temos hoje no mundo, isso era para ser monitorado, acho que mensalmente, para que a gente pudesse monitorar, porque o gestor, com a informação, ele tem a capacidade de poder de decisão para corrigir distorções em políticas públicas. O IDH mostra claramente, e ele é composto de educação, renda e longevidade, mostra que a decomposição do Brasil, mas mostra claramente lá na Paraíba, no mesmo período que nós crescendo, por exemplo, na área da educação, tivemos uma variação de 18% no período, enquanto o Brasil foi 11,9%. Na área de renda, diminuiu, nós crescemos, e na área de longevidade também nós tivemos um crescimento. E na nota geral, o Brasil, no período, cresceu 4,7%, a Paraíba cresceu 7,8%. Aí está a evolução do IDH com as notas, e eu encerro, senhores participantes dessa mesa, dizendo da satisfação de estarmos aqui, o esforço que o Estado está fazendo da Paraíba nesse sentido, porque desenvolver políticas públicas expressivas. O Dr. Marcelo me perguntava sobre
alguns programas sociais da Paraíba, a exemplo do Giramundo, onde jovens, filhos do povo, estão tendo a oportunidade de estudar aí na Europa, em países desenvolvidos, de conviver com a seca lá em Israel. Isso são políticas públicas do ensino público do Estado da Paraíba. E queria fazer apenas um registro. Entendemos que o Brasil precisa dar uma atenção especial a essa agenda dos ODS 2030. São 193 países que pactuaram e nós não podemos nos furtar, por exemplo, para discutir, no caso do Nordeste, mudanças climáticas. Estamos lá, temos um privilégio de termos o único bioma do mundo característico da região Nordeste, e a gente se nega a discutir mudanças climáticas. Então, isso é muito preocupante. E encerro, deputado Gervásio, dizendo que a presença do prefeito Dudu aqui, fiquei muito feliz nas comemorações do 7 de setembro, as suas escolas estarem desfilando nas ruas de Cubatí com os 17 objetivos do milênio, alertando a população da vulnerabilidade que nós sobrevivemos lá no semiárido. Portanto, essa é a nossa apresentação, eu agradeço o espaço e muito obrigado.